O nosso assunto de hoje é dengue, isso mesmo. A gente sabe que está tendo muitos casos de dengue e é claro que eu trouxe a nossa pediatra, a doutora Andressa, para nos explicar um pouquinho sobre sintomas, tratamento e tudo que vocês precisam e querem saber. Na verdade, nós, mamães. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Esse tema é um tema que está realmente preocupando muitas famílias, porque sintomas, começa com febre, é só febre? Quando que essa febre deve nos preocupar? Então eu queria saber e ajudar as mães a entenderem, ficar com esse alerta, assim, qual o principal sintoma que nos leva, poxa, pode ser dengue? Então, o principal sintoma é a febre mesmo. Então ela costuma durar de 2 a 7 dias. E essa febre, quando ela some, é quando a gente tem os sinais de complicação da dengue. Então a gente pode ter, além da febre, nós podemos ter muita dor articular, dor no corpo, dor de cabeça e, sobretudo, uma dor atrás dos olhos. A criança não vai saber te referir exatamente que a dor é atrás dos olhos, mas ela vai referir uma dor no olho. Então, isso é um sinal de alerta da dengue. Um outro sintoma que a gente pode caracterizar bastante a dengue é umas pintinhas vermelhas no corpo. Então a gente tem, não é que nem o sarampo, não são manchas grandes, é pequenas pintinhas no corpo inteiro, principalmente no tronco, né? Então a face nem tanto, mas o tronco você vê a pele toda pintadinha de vermelho, assim. Isso também é um grande indicativo de dengue que a gente tem. E aí, como eu falei, depois que a febre passa, que são 7 dias, é que pode ocorrer as complicações do quadro da dengue, que aí a gente tem a dengue com complicações e a dengue hemorrágico, né? Essas complicações, elas vêm geralmente com muita dor abdominal, muito vômito, aí a criança não consegue ingerir líquidos, não consegue comer, né? Pode a criança também ficar cansada, porque vai começando a acumular líquidos em partes onde não deveria ter líquidos, Entendi. como, por exemplo, em volta do pulmão, no abdômen. Então, a criança começa a ter um pouco mais de cansaço, né? Além da criança ficar muito, muito abatida e ela poder começar a ter sangramentos. O primeiro sangramento que a gente vai ver é sempre na gengiva. Olha só. E o que a gente pode fazer para prevenir? A prevenção é combater o mosquito, né? O Aedes aegypti. Então não deixar a água limpa acumulada em local nenhum no seu quintal. Lembrando que o mosquito ele tem um ciclo, né, da larva, colocar a larva e a larva se desenvolver em mosquito de 7 dias, então você tem que verificar a sua casa a cada 7 dias, para ver se não tem larvas depositadas em locais com água parada. Lembrando a água parada, piscina que não está sendo usada, né? Vasos de planta, pessoas que têm árvores em casa e tem aquelas bromélias, as bromélias acumulam água nelas, né? Agora nós andamos tendo chuvas, então, né, a gente tem que tomar esse cuidado de colocar areia, né, nesses locais para não ficar água parada ali. E quando a gente pensa em prevenção e aí pensa, mosquito, picada, repelente, como que é essa relação? O repelente ele pode ser utilizado sim, só que lembrar principalmente em crianças pequenas que a gente só tem repelentes bons, né, efetivos, a partir dos 3 meses de idade. Então, algumas vezes, né, a criança muito pequenininha, abaixo de 3 meses, o que vai funcionar é aquele repelente de parede, sabe? Aquele que a gente liga na tomada. Então, aqueles vai proteger aquele ambiente onde a criança está. Mas, se ela sair para um ambiente externo, ela vai estar exposta, né? O que a gente pode fazer é usar roupas de manga mais longa, mas isso também não protege a criança totalmente, porque vai estar o rosto de fora, as mãos de fora, né? E mesmo nas crianças um pouco maiores, tem que tomar muito cuidado com o passar repelente na mão, porque muitas vezes elas põem na boca. Então é complicada essa parte, assim, em casa a gente consegue colocar tela, a gente consegue de repente colocar algum spray ou usar esse de tomada, mas aí saiu de casa, e aí que vem essa preocupação. Sim. E por isso que é um cuidado coletivo. Com certeza. Eu cuido do meu quintal, o vizinho cuida do dele e assim a gente consegue, né, controlar a proliferação do mosquito. Porque se a gente não tem o mosquito, a gente não tem dengue. A dengue ela não é transmitida de pessoa para pessoa, é sempre pela picada do mosquito. E a gente sabe que esse cuidado coletivo não está sendo feito, temos muitos casos, então a gente tem que pensar no tratamento. Criança foi para o pediatra viu, é dengue, e agora? O que vem pela frente? Então, o tratamento ele tem como base principal 2 coisas.
Uma é remédio para os sintomas, então aí entra o paracetamol, a dipirona para febre, para dor no corpo, para dor de cabeça, né? Então é esse o tratamento. E o outro é a hidratação. A dengue ela é característica por fazer com que a gente tenha uma grande perda de líquidos. Então a gente precisa hidratar a criança. A criança, não só a criança, como o adulto também, Sim. né? Então a gente faz um cálculo bem básico, assim, é 60 ml por quilo de peso. É isso que a criança tem que consumir de líquidos em 24 horas, enquanto ela está tratando a dengue, né? Que vai levar em torno de 1 semana a 10 dias, né? Então, você vai fazer uma continha, né? Multiplicar o peso da criança por 60 e é isso que ela tem que tomar. Qual líquido? Qualquer líquido, gente. Pode ser leite materno, pode ser o leite normal que a criança toma, pode ser água, pode ser suco. Não precisa ser soro, tá? É claro que é bom ter uma parte desse líquido de soro? Só que tem crianças que têm muita dificuldade de ingerir soro. E aí a gente sabe que vai ingerir, vai vomitar, então é melhor que seja outro líquido do que não seja nada. Entendi. Então a base é cuidar dos sintomas, hidratação e esperar. Isso, Não exatamente. tem muito o que fazer. Não. E aí, assim, como evolui? Por que evolui em alguns casos e outros não? Então, isso depende muito do sistema imunológico da pessoa. Então, a gente não tem como saber quem que vai desenvolver uma dengue grave ou um dengue hemorrágico, né? Então, o que você vai observar é que é bem característico. A gente acabou os primeiros 7 dias da dengue clássica, né? É a hora que pode aparecer alguma complicação. Entendi. Então, se a criança, depois de 7 dias, a febre sumiu, ela começar a apresentar outros sintomas mais intensos, como a dor abdominal, os vômitos, né? Ou então a dificuldade de respirar, ou os sangramentos, é a hora de levar a criança para reavaliação para poder ver se precisa ou não ficar internada. Entendi. Muito obrigada por trazer todas essas informações para nós. Agora a gente já entende um pouco do assunto, já sabemos como prevenir, já sabemos os sintomas e também sabemos como que vai ser esse tratamento. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Se tem uma coisa que eu amo é a leitura, não sei como é que é por aí, mas eu sempre li desde quando a minha filha estava na barriga e sempre incentivei a leitura. Ela ama livrinhos e ela já está começando a ter esse interesse por ela aprender a ler, montar as palavrinhas, as sílabas, para entender o que vem pela frente. E isso vai muito do incentivo. E quando a gente encontra empresas que incentivam também a leitura, poxa, o coração da gente fica assim, ó. E a Carol, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Da Baby Boom, trouxe várias opções lindas de livrinhos aqui para falar um pouquinho sobre esse incentivo que vocês fazem à leitura, né, Carol? Isso. Geralmente a gente vem aqui falar dos nossos brinquedos, dos produtos utilitários, né? Carrinho de bebê, berço, bebê conforto, das fantasias, dos lixos de festas que a gente aluga. E dessa vez a gente resolveu fazer um programa diferente. A gente tem uma promoção na Baby Boom que das locações acima de R$100 a gente empresta para a família um livro como cortesia, né? Então, a família pode ficar com esse livrinho durante todo o período da locação, a gente manda os livros disponíveis, a família pode escolher, né, o que quiser. Legal. A gente tem uns livros menorzinhos para os bebezinhos, tem alguns maiores, tem esses que têm alto relevo, que são diferentes, tem mais com tema de menino, com tema de menina. Então, a família pode escolher o livrinho que quiser e a gente empresta, né, como cortesia. Também os livrinhos são higienizados a cada locação também, eles são todos assim desse papel mais grossinho, então não tem perigo também de amassar, de rasgar, né? Também não solta nada. E a gente faz isso para incentivar a leitura, né? No Brasil tem uma parcela muito grande da população que não lê, né? Que mesmo nunca comprou um livro. Olha só. Quase metade da população não é considerada não leitora, né? Que não leu um livro nos últimos 3 meses. Então a gente faz isso para incentivar também, porque a criança descobre, além do brinquedo, ela também descobre o livrinho, também vê as figuras, também vai se familiarizando com a leitura, né? E tem também esse momento, esse convívio maior em família. É verdade, porque é muito interessante, a criança vai receber um brinquedo, ela vai poder brincar, mas ela também já vai entender que vai vir um livro junto, para não ficar só o brincar, para ter uma rotina de leitura.
Eu vejo muitas famílias lá em casa, é assim, que antes de dormir, levam um livrinho para a cama, faz a leitura e eu acho sensacional. Até porque, logo, logo, vai ser aquela criança que vai ler aquele livro. Então, tu vai incentivando ela, vai contando a história para ela daquele livro e logo, com 6 anos, quando ela aprender a ler, ela que vai estar lendo aquele livro. Então, essa rotina da leitura eu acho muito importante. E é como você falou, a mãe, o pai, o irmão, todos juntos ali com um livro para ler, para ver o que vai acontecer na próxima história. Pode começar com um livro fininho, depois vai aumentando um livro, uma história maior, daí vai lendo um capítulo por noite. Então, assim, eu acho sensacional lembrar a criança de que ela vai brincar, mas ela também vai ter o livro para poder entender, saber o quanto é importante a leitura, aprender, ouvir uma história, né? Isso mesmo, e também vai variando os livros, né? Então, toda locação acima de R$100, a gente empresta um livro como cortesia, depois a família devolve o livro junto com os outros brinquedos. Quando alugar mais uma vez, também pode escolher um livrinho novo e também vai trocando e não fica acumulando em casa. O objetivo é conhecer toda a biblioteca da Baby Boom. Exatamente. E vocês também têm umas bolsinhas que, por exemplo, a gente vai viajar e agora eu vou precisar de uma bolsinha de vocês. Eu vou lá para o Rio Grande do Sul, de carro, 8 horas dentro do carro com a minha filha. O que eu faço ali dentro? Ou eu viajo de madrugada para ela estar dormindo, ou vai ser de dia. E aí, como entreter essa criança? A gente já falou aqui sobre as nossas busy bags, que são as bolsinhas cheias de ferramentas, brinquedos e caderninhos, livrinhos para entreter as crianças numa viagem, num aeroporto. E as nossas busy bags, todas elas acompanham também pelo menos um livrinho. Elas são montadas de acordo com os gostos, com a idade, também com o tempo de duração da viagem da família. E a família também pode escolher o livrinho que vai na busy bag, dentre os livrinhos que tiverem disponíveis. Então é só aproveitar. Também temos esse recurso, mais uma opção na Baby Boom. Que legal. É muito legal ver assim, o quanto vocês se preocupam com o que realmente é importante no desenvolvimento da criança. Se a gente for entender a visão da Baby Boom, a gente vai se apaixonar por cada ponto, assim. E agora a leitura, vocês trazendo essas opções, eu acho sensacional. Eu vou precisar, eu acho que de toda a biblioteca de vocês para chegar em Bagé, vou ter que ler bastante. E isso é muito legal, porque daí a gente tem essa flexibilidade de falar com vocês, olha, a viagem é assim, são tantas horas, é um menino, uma menina, ela tem tal idade, que daí vocês conseguem... Isso, e com base nisso a gente vai montando a melhor bolsa pra exatamente, porque você sabe quais são os livros, sabe o tempo. Então daí vocês montam a opção e aí enviam pra gente, e aí depois quando a gente retorna da viagem, a gente entrega pra vocês, é isso? Isso mesmo. Que legal, Carol. Olha, muito obrigada por trazer mais essa opção incrível para as crianças. Eu adorei, só livrinho legal. Vou levar um também, é óbvio que eu preciso levar para minha filha ler. E espero vocês no mês que vem para a gente falar mais um pouquinho sobre a empresa de vocês e sobre essa visão incrível que vocês têm sobre as crianças, sobre o desenvolver, sobre incentivos maravilhosos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari, até. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso e ao mesmo tempo saudável. Como assim? Gostoso e saudável? Será que isso é possível? É sim. Eu trouxe aqui a Flavinha da Tom de Mel. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Queria entender um pouquinho sobre o teu trabalho. Queria que tu apresentasse a tua empresa para nós e falasse um pouquinho sobre essa relação de comida gostosa e saudável para as crianças. É possível? Existe? Sim, é possível, existe e eu tô aqui para te provar isso. Porque vou começar explicando sobre a Tom de Mel, né? A Tom de Mel é uma empresa de culinária natural. Hoje eu chamo mais de culinária natural, né? Que era o chamado baby friendly. Mas eu quero transpor o conceito de baby friendly, porque o baby friendly é uma comida para bebês. Quando, na verdade, a culinária natural, ela é uma culinária para a família. Então, ela abrange todo mundo, para todo mundo sentar junto, para todo mundo compartilhar daquilo, sabe? Fica uma coisa bem integrativa. É verdade. E, às vezes, assim, a gente percebe quando a gente está se alimentando mal, quando a gente é mãe, quando tem a criança ali, a gente vai entrar na fase da introdução alimentar e a gente não quer oferecer aquelas comidas para a criança, a gente quer que a criança coma tudo que há de melhor no mundo. E aí a gente percebe, opa, se eu tenho que mudar tudo que o meu filho está comendo do que a gente come,
tem alguma coisa errada? A gente tá comendo mal? Então, daí eu sempre falo, assim, que já é uma opção para a família inteira mudar os hábitos alimentares. Exatamente. E às vezes é um processo difícil, né? Então eu tenho muitas clientes que compram um bolo menor para o bebê e para as crianças que vão e um bolo maior. E aí elas se surpreendem. Porque assim, a ideia é que você tenha um bolo tão gostoso quanto, só que feito com ingredientes saudáveis. Claro. Então eu não preciso usar corantes artificiais, eu não preciso usar açúcar, eu não preciso de nada disso. Porque a natureza dá muita coisa pra gente, Sem né? dúvida. Então, lógico, eu não vou conseguir um vermelho super chamativo, um azul super chamativo, mas eu consigo umas cores um pouco pastéis, que fica uma coisa mais natural também. Porque é até estranho você comer um bolo com aquele chantilly azul, que a sua cara vai ficando azul, né? A língua, o rosto todo, fica assim, alguma coisa não tá certa, né? Sim. Se é um negócio que mancha a mão, fica manchado a língua, até o dente. Não, só um pouquinho, o que é isso, né? O que eu tô colocando dentro do meu corpo? Exatamente. Fica uma coisa bem artificial, assim, que é estranho, né? Porque até uma das coisas evolutivamente é a gente não se alimentar dessas coisas muito coloridas, porque pode ser venenoso, pode trazer algum dano pra gente. Sem dúvida. Então, por que a gente vê esse monte de doença, câncer, enfim, é agrotóxico, é esses corantes, é tudo que não faz bem para a saúde. E aí você vem e traz uma proposta diferente. Então, me fala um pouquinho sobre o teu cardápio, o que a gente pode encontrar lá, o que tem de comidinha para a criança e para a família também, que é como você falou, é para todo mundo comer junto, né? Sim. Hoje eu foco mais na parte de bolos, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu monto aquele bolo, eu já penso na alegria da família compartilhando aquilo, né? E é muito satisfatório. Então hoje eu tenho os bolos, que são mais bolos de festa, mas eu também tenho bolos mais simples, que o pessoal tem escolhido bastante para levar em aniversário de escola, quando pode, né? Porque tem também os cupcakes, que são outra opção para a escola, que podem ser embalados individualmente, e muitas ainda pedem por causa da pandemia. Claro. E daí quais opções de massinhas do bolo? Ah, tem de vários sabores. Tem a de cacau, que não deve nada para nenhum bolo de chocolate por aí. Eu imagino. É inacreditável, Eu é imagino. muito gostosa. E é um xodó meu, porque eu cheguei nesse resultado, são muitos testes. É difícil você encontrar cursos e materiais que falem sobre uma culinária natural, né? Olha só. Então, eu cheguei nesse resultado, fazendo teste, provando. Não, o sabor com isso não fica legal. Sim, porque como eu uso frutas, tem uma gama de frutas que a gente consegue utilizar. Então, a gente pode usar uva passa, tâmara, damasco, banana. E aí... São essas frutas que vão dar o doce. Sim, exatamente. É a parte de adoçar. Então, se você não equilibra, você pode ter um bolo um pouco ácido, uma uva passa que sobe e aí você sente mais o gosto dela do que das outras coisas. Entendi. Então, são testes para você chegar no resultado ideal. Que legal. E aí eu cheguei nessa massa de cacau que ela é molhadinha, ela é maravilhosa. Olha, adorei, já quero experimentar. Sim, eu vou trazer um para você. E me conta sobre recheios e coberturas. Eu tenho também um que eu inventei, que é a ganache de cacau com tâmaras, feita com leite de coco, então também não vai oleaginosa, que é um alergênico, Sim. que é bem comum até. E ela é maravilhosa. Então, até tem as fotos por aí, né? E você vai ver, ela não deve nada pra ninguém, assim. Ela é muito gostosa. As pessoas não acreditam que não tem açúcar nela, sabe? A gente é muito acostumada com leite condensado, brigadeiro, só que as crianças não são. Então, eu acho que quando a gente acostuma a criança desde cedo a comer de forma saudável, ela não vai sentir falta de nada do que ela não conhece, né? Exatamente. O paladar, ele é educado, né? Então, se você começa desde cedo com opções muito açucaradas, e até não precisa nem ter açúcar. Se você vai só nas frutas doces demais, você vai ter um paladar que tende para o doce. E aí é mais fácil aceitar alguma coisa com açúcar depois. Verdade. Mas dentro do que eu faço, eu procuro não fazer bolos extremamente doces. Porque, na verdade, eu não consigo comer bolos que são muito açucarados. Tem alguns que você prova, né? Que você compra nos lugares, falando, nossa, que bolo lindo. Aí, a hora que você prova, não dá pra comer. Aquele negócio é tão doce. Então precisa de 1 litro de café, leite, água, porque fica um açúcar saindo pelo olho. Alguma coisa pra quebrar aquilo, né? E a minha ideia é justamente fazer um bolo equilibrado, que você coma, você sinta os ingredientes. Então, por exemplo, o bolo de banana,
você sente a banana. Ai, que delícia. Sabe? Nossa, ele é muito gostoso. E aí ele combina com a ganache de cacau, que nela você sente o leite de coco também, sabe? Não é aquele negócio, tem gosto de açúcar. Porque o açúcar, quando você joga, ele mascara domina tudo, né? Sim, Ele fica chega doce. chegando. Não importa o que tem ali, ele vai ser doce e é isso. E tu tá preparando algo bem especial também para as festas juninas, né? Sim, ano passado eu fiz a primeira vez e foi super sucesso, foi muito gostoso. Então esse ano tem de novo a caixinha, que é a festa na caixa de festa junina. Que delícia. Sim, ela é pensada justamente para crianças a partir de 1 ano, porque a parte salgada vai sal e ainda não é muito recomendado, né, antes de 1 ano. Então, e ela é vegana, não, desculpa, corta. Tá. Ela é vegetariana e não tem leite. Então eu consigo abraçar muitas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. E é muito comum a gente encontrar hoje em dia também, né? O que não é comum é ter opções para eles. E a gente tem. Olha, parabéns por esse trabalho, por pensar nessas crianças alérgicas, por pensar na saúde. Adorei. Eu espero que você tenha se deliciado aí com essas fotos. E se ficou com vontade, entre em contato. Deixa eu ter um Instagram para o pessoal seguir, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Claro, vocês me encontram no @tomdemel_comidinhas. Lá tem várias fotos, tem explicação também do meu trabalho e vai ser um prazer ter vocês comigo. Obrigada, Flavinha. Até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Até. Agora a gente vai falar sobre constelação familiar. Você já ouviu falar sobre isso? Eu trouxe o nosso terapeuta para falar um pouquinho sobre a constelação, como que funciona e o que pode mudar na família. Alain, bem-vindo novamente. Muito obrigado. Fala um pouquinho para nós então sobre esse trabalho. O que é a constelação? A constelação, assim, eu digo que é um pouco desafiador explicar porque muito a gente precisa sentir. É uma filosofia, né? É uma ciência que vai através do fenômeno, né? Da experimentação do que a gente sente e percebe sobre as situações. Então, eu sempre brinco que às vezes eu posso te dizer o que pode acontecer numa constelação e a pessoa fica assim, será? Né? Porque através dos movimentos, a gente sente no nosso corpo, nossa alma, né? Nosso corpo é ciente de tudo que está acontecendo, de todas as lealdades, tudo que a gente guarda, né, no nosso corpo. Então a constelação nada mais é que a gente vai colocar aquilo ali nesse sistema, pode ser tanto através dos bonecos individualmente, ou pode ser em grupo, onde os representantes não são os bonecos, mas são as pessoas, e vai representar aquela situação, aquele tema, através dessa conexão com esse campo. Então as pessoas vão entrar nesse campo, elas vão sentir o que esses representantes sentiriam. E vai ampliar essa visão para a gente do que está acontecendo ou o que está por trás disso. Porque às vezes uma questão com o filho, uma dificuldade de aprendizagem, tá a ver com alguém lá de trás da família também que não pôde aprender, ou alguém que foi excluído do sistema. Então, e o mais interessante da constelação é que ela não é uma ciência cartesiana, onde, se está acontecendo isso, é aquilo. Não. Precisa se colocar, né, nesse sistema, precisa colocar nos representantes para a gente poder ver o que de fato está agindo ali, né? Eu sempre falo que quando eu fiz, a sensação que eu tive foi de eu estou enxergando a minha vida. Sim. Eu estava enxergando exatamente o que estava certo, o que estava errado, o que tinha que mudar, onde estava cada situação e como que eu precisava mexer. E daí, quando a gente olha assim e vai entendendo que se eu mexer aqui, mexe aqui, arruma aqui, e a gente consegue ter a noção, a gente consegue visualizar o que está errado. Sim. E a constelação, assim, ela se baseia nos 3 princípios, né? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio. São as 3 leis que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, trouxe. Então, todos nós temos o direito de pertencer. Então, quando alguém é excluído, há uma desordem. Então, algo vai aparecer, algum sintoma vai aparecer nesse sistema. Pode ser uma doença, pode ser um comportamento, pode ser uma dificuldade. Né? A ordem tem a ver com a hierarquia. Quem veio primeiro é mais importante, né? É mais. Então, os pais vieram primeiros. Eu sempre vou ser pequeno perante os meus pais. E o equilíbrio tem a ver com essa troca do dar e tomar.
todas as relações elas precisam estar em equilíbrio. É verdade. Se não tiver equilíbrio, algo acontece para reequilibrar. Tanto o relacionamento amoroso, quanto o relacionamento entre amigos, quanto... O único que não vai ter equilíbrio é o relacionamento pai e filho. Porque o pai vai dar muito mais. E às vezes a gente, como filho, tenta entrar nesse lugar de querer retribuir tudo que o pai e a mãe nos deram, e a gente acaba num lugar errado. Porque a gente não tem como. Ele já nos deu a vida, foi o máximo, né? Nunca nós vamos conseguir retribuir o que os nossos pais fizeram por nós. Daí o legal é que a gente pode oferecer para o próximo, que é o Sim. nosso filho. E aí segue essa corrente de doação. A forma que a gente tem de retribuir é seguindo em direção da nossa vida, fazendo o melhor que a gente pode fazer da nossa vida. Que um pai é isso que espera de um filho, Sim. né? O melhor. Isso. Então, na constelação, a gente chega com um tema e a gente coloca esse tema nesse campo. Pode ser os bonecos ou em grupo. E esse campo vai mostrar o que está atuando nesse sistema. Porque é através da nossa alma, né? Então, assim, eu convido você que está assistindo agora a perceber, né? Se fechar os olhos e imaginar no seu lado direito o seu pai, no seu lado esquerdo a sua mãe. Percebe só, quando tu sente essa presença deles, a gente já fica mais forte. A gente já fica mais disposto. A gente sabe que está protegido, né? Isso. Que tem alguém ali nos dando a mão para a gente conseguir fazer o que a gente quiser, se a gente tem eles. Sim, e quando eu digo pai e mãe, eu não digo a figura do pai e da mãe, porque os nossos pais, eles são pessoas iguais nós, né? São seres humanos falíveis, com dificuldades, com desafios, sombra de dúvidas. mas com a fonte criadora que um dia esse pai e essa mãe se juntaram, né? E geraram uma vida. Então essa vida transborda em nós. Né? Sempre brinco assim, se tu tem dúvida, né, dá uma beliscada aí e vê, tu tá vivo, deu certo. Né? Independente se eles estão juntos, se eles estão separados, se eles não se falam, se eles não estão mais aqui, deu certo. Deu. Né? Eu tô aqui vivo, né, falando com vocês, com a Mariana aqui. Né? Então, a constelação ela vai mostrar o que está atuando por trás. Uma desordem lá atrás, porque às vezes a gente carrega dentro de nós 7, 8 gerações. Então imagina, 8 gerações atrás, muitos de nós, né, muitas das nossas famílias estavam matando ou morrendo numa guerra. Então a gente carrega dentro de nós, até nas nossas células, essa informação. Então imagina que a gente pode estar atuando disso. Às vezes um trabalho que não prospera, às vezes um filho que está com um excesso de raiva, um filho que não está falando, né? Esses dias eu estava conversando com a menina que era justamente isso, a criança não estava falando. Chegou na idade ali, 2 anos, não estava falando nada. Aí começou a se suspeitar de alguma coisa, né? De algum atraso de fala. E a gente fez alguns movimentos e a gente percebeu que lá na história do pai dela, dessa criança, tinha um avô que não se podia falar sobre ele. Que tinha algumas questões meio pesadas, assim. Então, olha só, aquela criança, ela estava carregando esse eu não posso falar. Né, porque não se podia falar daquele. Quando se incluiu esse avô, a criança começou a deslanchar, a falar. Então, às vezes, um simples detalhe, claro que desse lugar a gente não pode esquecer de todo outro acompanhamento, médico, profissional, de todas as outras, né? Não é, eu brinco que é uma terapia complementar, porque ela complementa. Né? Não, a gente não vai substituir, não é milagre, né? E também não sei o que a pessoa entende por milagre, né? Claro. Mas se milagre às vezes é olhar e incluir, pode ser que a pessoa entenda como milagre. Mas nesse sentido, ele é muito mais de complementar. Porque quando tu vê, o meu avô era isso. Daí quando eu começo a falar dele, a criança, né? Começa a falar, ela Legal. pode falar. Entende? Então desse lugar a gente amplia e entrega, né? Para o sistema, porque a nossa alma sabe para onde a gente tem que ir. Verdade. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu adorei. Se você não conhece a constelação, tá aqui o terapeuta ideal para te ajudar a entender. Manda mensagem lá para o Minuto Mamãe Bebê, que eu te encaminho o contato dele. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí na sua vida. Até a próxima, Alan. Até a próxima. Você sabe quando é necessário procurar um fisioterapeuta pediátrico para sua criança? Quais são os sinais que aquela criança que você tanto ama está precisando de uma ajuda?
Eu trouxe a nossa fisioterapeuta, Beatriz. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, tudo bem? Boa Tudo tarde, ótimo. todo mundo. Eu queria entender se tem alguns sinais ou quando a gente sabe que algo não está legal e que a gente precisa dessa ajuda para o desenvolvimento, enfim, conta para nós. Então, a primeira coisa que é o mais fácil de perceber é quando o bebê nasceu prematuro. Tá. Né? Sem diagnóstico, sem nada. Com diagnóstico é muito mais fácil, né? Sim. Ah, tem alguma coisa, precise procurar. Mas quando não tem, antes de descobrir alguma coisa, né? Primeiro ele nasceu prematuro. O que eu queria deixar muito claro aqui é que, assim, tem a diferença entre o tratamento fisioterapêutico e um acompanhamento fisioterapêutico, né? O tratamento é aquilo que tu marca 2 vezes por semana, nós vamos para a clínica, ou vai ter em casa, ou enfim. Esse é um tratamento com continuidade. E um acompanhamento, né, que seria o famoso follow-up, só uma avaliação periódica, né, dessas crianças para ver se está desenvolvendo bem, se tem alguma coisa que a gente possa auxiliar, se tem algum sinal de alerta que a mamãe às vezes não prestou atenção, mas a gente com olho clínico consegue perceber, posição de pé, às vezes esse tipo de coisa que a gente consegue perceber e já orientar, não necessariamente trazer para um tratamento, mas que a gente possa orientar algumas dicas mesmo, né, de como brincar com a criança, de como dar uma estimulada, né? Então, se o nenê já nasceu prematuro, é importante fazer esse acompanhamento. Não precisa necessariamente de um tratamento. Enquanto sair da ANEL ou quando, né, o pediatra perceber alguma coisa e encaminhar, beleza. Mas o acompanhamento seria importante. Por quê? Porque ele nasceu imaturo, né? Com todos os sistemas dele. Então, a gente precisa dar uma olhadinha nele. Fora isso, se a mãe percebe, por exemplo, que é muito fácil procurar no Google agora marcos de desenvolvimento. Então, eu não preciso explicar, porque as mães já são escoladas. E a mãe já está lá acompanhando todo mês para ver se a criança já atingiu os marcos. E aí tem umas ainda que competem, né? Vamos largar a competição, vamos, galera. Por favor, sem não competição, tem necessidade. pobre das nossas crianças, né? Isso mesmo. Então, assim, as mães já conhecem esses marcos. Se por acaso não atingiu, a gente pode estar procurando um físio para tirar a dúvida, para fazer uma avaliação, para fazer o acompanhamento desse nenê, mesmo sendo típico, mesmo tendo nascido em tempo normal, mesmo tendo sido de parto normal, mesmo, né, não que a cesárea vai dar problema, não me entendam mal, mas é que às vezes tem algumas diferenças, né? Sim. Então, assim, seria bom que todo mundo conseguisse fazer um acompanhamento, mas se não, a gente, né? Outra coisa que a gente é muito chamada é para alguma doença respiratória, né? É alguma disfunção que acaba que o nenê tem, ou a criança, enfim. Algum sinal de esforço que a mãe possa estar percebendo, ele está respirando diferente. Mãe entende, né? Mãe olha, né? Tá diferente. É só o olho clínico ali da mãe, a gente já sabe. Ô, doutora. E é isso que eu acho legal, esse olhar da mãe, a gente conhece os nossos filhos e a gente está ali com acesso a esses marcos de desenvolvimento. Como você falou, se é uma criança que já tem um diagnóstico, aí é diferente a situação. Aí o pediatra já vai encaminhar, já vai fazer tudo, ele já vai te dar um norte. Mas quando é uma criança que não tem nenhum diagnóstico, a mãe que está ali o dia inteiro, a consulta com o pediatra claro, é essencial, mas a mãe, ela tá vendo tudo. Então, eu sempre falo, assim, que quando você enxerga qualquer coisa que você acha que não é diferente, mesmo nessas comparações que não são saudáveis, mas se foi comparado e você sentiu assim, será? Quando você pensar nesse será, já busca ajuda. Porque eu penso que quanto antes a gente buscar o tratamento, seja para desenvolver a parte motora, a parte que for, o resultado é melhor, não é verdade? E uma mãe tem uma coisa que é o feeling, né? Às vezes, assim, elas levam, a gente olha, não, mãe, tá tudo certo, tá desenvolvendo bem, tá dentro da janela, né? E vamos esperar, vamos acompanhar. E a mãe diz, não, tem alguma coisa errada. E é importante o profissional dar essa atenção, sabe? Porque o feeling da mãe é o feeling da mãe. Assim. Eu sempre falo. Então, assim, é a dica que eu posso deixar hoje com a nossa fisioterapeuta aqui. Se você nota que tem alguma coisa diferente, já procura um profissional. Eu penso que avaliações nunca são em excesso. Quanto mais a gente tiver certeza de que tá tudo ok, melhor. Porque se a gente começa um tratamento tardio,
o resultado não vai ser o mesmo. Então a gente tem uma fase ali que eles desenvolvem melhor. E aí se a gente tem o estímulo certo, até levando no fisioterapeuta, ele vai te dar dicas. Por exemplo, o bebê não está sentando, tinha que estar sentando. Ele vai te ajudar a você praticar em casa com a sua criança. Então vai ser mais rápida essa evolução, não é verdade? É verdade. Às vezes é interessante chamar alguém que vá na sua casa, porque ele vai conseguir olhar o seu ambiente, sabe? Às vezes o nenê não está se colocando sentado, ou às vezes não está se colocando de sentado para semi-ajoelhado, ou enfim, porque às vezes o ambiente não está favorecendo. Então é legal... um ajuste ali na casa, né? Isso. Elas me perguntam muito uma coisa que elas toda a vida me perguntam sobre os andadorzinhos. Não tem nada contra, gente. Depende, né? Mas, enfim. Mas só as pessoas dizem, porque é tudo barato, né? Mas é que, na verdade, assim, ó, aquele andadorzinho, sabe, que é um carrinho, ele é muito levinho. Sim. E às vezes, eu digo, tu tem? Então coloca um quilinho de arroz e tal, né? Mas o mais legal é aqueles puffs, sabe? Porque isso é baratinho. Bom que é barato. Mas é um tipo de ajuste que a gente faz e que a criança voa. Claro. Sabe? Então, assim, a gente tem um olhar clínico, a gente já sabe mais o que tá na mão, o que não tá, o que funciona, o que não funciona. É verdade. Né? Então, o fato de, às vezes, principalmente nesses marcos maiores, né? De sentar, o engatinhar, é importante, não é considerado marco, mas é importante. O ficar em pé para começar a marcha lateral, mesmo que não seja um acompanhamento constante até o correr, até o pular com os pés juntos, mas que possa estar fazendo essa avaliação, né, para, e aí, tá tudo certo? Podemos partir daqui? O que precisa mais olhar, né? Adorei as dicas. Obrigada por trazer tanta informação para nós. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser mais dica ou se ficou com alguma dúvida, se você sentiu que tem algo aí que você quer realmente analisar, manda mensagem para nós, para o Minuto Mamãe Bebê. Eu te encaminho o contato da fisioterapeuta e não deixa para depois. Nossos filhos são nossas prioridades e a saúde deles também. Obrigada e até o próximo encontro. De nada, até mais. Obrigada, boa tarde. Estou aqui com esse bebezinho e também com duas pessoas muito especiais, a Ingrid, fonoaudióloga do Minuto Mamãe Bebê, que trouxe a Camila. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Consultora de amamentação que trabalha lá no espaço da Ingrid. Então eu queria saber o que a gente vai conversar hoje e por que tu trouxe a Camila para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Eu vou conversar sobre o frênulo lingual curto e a interferência que ele traz no desenvolvimento do bebê. E os primeiros sinais, eles aparecem no processo de amamentação. Quando aquele bebê não ganha peso ou a mãe precisa ajustar a pega, a conduzir essa mamada e chama a consultora de aleitamento materno. Por isso eu trouxe a Camila, nossa enfermeira do meu espaço, que trabalha em equipe, que orienta essa mãe. Em muitos casos o bebê está com frênulo lingual curto, mama, ganha peso e que precisa sim que a mãe seja orientada a fazer a frenotomia ou a frenectomia para que as outras alterações no desenvolvimento dessa criança não aconteça com alterações. Camila, então quando chega uma mãe com, às vezes, fissura, dificuldade na amamentação, não sabe o porquê, o que está acontecendo, e daí como é que é essa avaliação? Como é que você faz? E não, tem alguma coisa errada aqui, essa pelinha, essa carninha, essa preguinha não devia estar aqui. Conta para nós como é que funciona. Então, primeiramente, a gente faz uma entrevista inicial com a mãe. Né? A gente conversa com ela, precisa saber como é que foi a gestação, como é que foi o trabalho de parto, para poder fazer essa avaliação como um todo, não é simplesmente a boca do bebê e o peito, né? A gente não pode só pensar em boca e peito. Não é né? só isso, tem não é muita só coisa isso. Envolvida, né? A amamentação é um todo, né? Então a gente tem que olhar para essa mãe como um todo e para esse bebê também, ver como é que avaliar essa mamada, ver como é que está essa mamada, se ele tem alguma disfunção oral, se essa
a sucção está coordenada, se ele faz a que a gente diz que é 1 para 1, que é suga e engole, né? Se tem alguma alteração ali, se esse movimento de língua é adequado. Então, nós como consultoras em amamentação, nós estudamos essa movimentação da língua, a gente precisa saber para poder estar analisando, avaliando e depois conversando com a mãe, fazendo os encaminhamentos. Né? Então, assim, a gente avalia, vê como é que fica esse peito após a mamada, se tem alguma lesão. E quem tem conhecimento em fazer a avaliação de freio, a gente faz a avaliação, vê se tem esse freio alterado. Tendo, a gente encaminha diretamente para a fono, né? Eu sempre encaminho para a Ingrid, para que ela possa rever esse freio. E alguns, assim, a gente já encaminha direto para odonto, para fazer o procedimento cirúrgico. E pós-procedimento, a gente faz reabilitação em conjunto com a fono. Entendi. E quando a gente pensa nessa situação, a gente pensa que envolve só a amamentação. Mas, na verdade, tem vários processos ali, introdução alimentar, desenvolvimento da fala, tudo isso está envolvido, né, Ingrid? E isso é muito importante orientarmos as mães. Esse bebê, ele não pode pegar o bico do peito só na ponta. Essa língua não vai sugar só com o movimento de ponta. A ponta do bico do bebê a ponta do bico do peito precisa ficar no dorso da língua e essa língua empurrar, fazer esse movimento para sair o leite, deglutir. Então, a língua, ela precisa ter mobilidade. Por isso, o frênulo não pode estar curto. Se o frênulo estiver curto, frênulo lingual, precisamos soltar com a cirurgia frenotomia ou a frenectomia, dependendo de cada caso, e a língua ter maior mobilidade. Nos casos que a amamentação está ganhando peso, a PEG está correta, tem a consultora de aleitamento materno que viu que está tudo bem, nós precisamos, enquanto fonoaudiologia, olhar a mobilidade de língua, a funcionalidade na deglutição, porque o bebê, quando cresce, precisa desse movimento, dessa lateralização de língua para fazer a alimentação. Então, na introdução alimentar, que no mamar era só aqui no meio, sugando essa língua num movimento ondulatório, na introdução alimentar, essa língua solta, a boca com maior abertura, amplitude, que nós chamamos, a língua faz a lateralização do alimento, os movimentos bilaterais de mastigação, para depois a deglutição. E a criança o bebê que ganhou chupeta, mamadeira, que essa língua ficou caída, o frênulo não foi olhado, não foi trabalhado, essa criança pode ter uma respiração oral com a língua rebaixada, com a língua presa, respirando pela boca, sem funcionalidade desse nariz, a criança pode ter outras alterações, inclusive na aprendizagem. Então, a língua, na introdução alimentar, eu preciso da movimentação, lateralização, na fala, na produção dos fonemas. Para eu falar lua, a língua precisa elevar a ponta da língua, lua, porque falar lua é com a ponta de língua, diferente de dia, que é com o dorso da língua. E quando a criança vai falar gato, ela precisa contrair essa língua para trás, para depois a ponta, gato. Então, a língua ela é muito importante na amamentação, no processo de introdução alimentar, na mastigação e também na respiração, que ela tem que ficar com a ponta de língua no céu da boca. A criança precisa fechar a boca e a língua tem uma postura, uma posição de postura correta, língua na papila, no céu da boca, no palato. E para respirar pelo nariz, tem essa função. E depois na fala. Pouco se fala também da função da língua nas atividades sexuais. Então, na fala, pode atrapalhar ali a produção do lã, do rã, dos encontros consonatais e também na adolescência e vida adulta, o beijo, a vida sexual dessa criança, né, desse adulto. Então, pouco se fala das alterações da língua, do frênulo lingual curto e da interferência que isso traz na vida da criança, do jovem e do adulto também. Nossa, quanta informação! E que olhar realmente, né? Quantas fases está envolvido e, enfim, como é importante ter um acompanhamento desde sempre, começando pela amamentação, que é o primeiro contato da criança, que a gente vai ver a boquinha do bebê, até a vida adulta, como você falou. Obrigada por terem dividido conosco tanta informação e até o próximo encontro. Importante também orientar as mães do programa Minuto Mamãe Bebê que hoje o teste da linguinha é lei e direito da mãe na maternidade.
e que muito além do protocolo, a linguinha precisa ter uma funcionalidade. O bebê precisa mamar, ganhar peso e respirar bem com a ponta de língua no céu da boca. Por isso é tão importante o trabalho em equipe, o olhar da consultora em aleitamento materno, o olhar do fonoaudiólogo e do pediatra que compreende a função da língua, que essa língua vai ser importante para a amamentação, para a respiração, mastigação, deglutição, para a fala e também para a vida sexual desse adulto. Você já ouviu falar em osteopatia e osteopatia pediátrica? Eu trouxe hoje para falar aqui no nosso programa a Jéssica. Bem-vinda. Obrigada. Nossa osteopata. E eu queria entender o que é a osteopatia e como que ela acontece nas crianças. Quando que é indicado encaminhar uma criança para um osteopata pediátrico? Primeiramente, obrigada. É um prazer estar aqui com você, fazer parte do seu programa. Bom, a osteopatia, ela tem um olhar global sobre o corpo humano, né? Uma interação de todos os sistemas, vendo como que esses sistemas se relacionam. E a ideia da osteopatia é entender os fatores que estão causando aquele sintoma no corpo humano, seja no bebê ou no adulto, né? Então a gente tenta correlacionar todos esses sistemas e tentar encontrar a causa, né? Não só ficar ali tratando o sintoma, mas entender como está funcionando esse organismo, a estrutura desse corpo do bebê, no caso, e a partir de técnicas manuais, então, como se fossem massagens, a gente atua sobre a estrutura da criança, melhorando então a função. Então, a osteopatia na pediatria, né, o que eu mais atendo assim, em consultório, são queixas gastrointestinais, então refluxo, cólica, gases, constipação, né? Então são casos bem comuns e às vezes poucas sessões, já uma sessão já ajuda. Eu costumo dar bastante orientação também para as mães, então massagens ou enfim, várias orientações para elas fazerem em casa, claro, com o bebê, isso ajuda bastante. Sem dúvida. Mas também atendo bastante torcicolos e as assimetrias cranianas, que é chamado de cabeça torta, né? Então, por vários motivos, a cabeça do bebê achata, porque ela é molinha, né? Então, dependendo da postura, da posição que esse bebê fica, da posição intrauterina, do trabalho de parto, vai influenciar no formato da cabeça e nas tensões dessa região do pescoço, né? Então, eu recebo muita criança novinha já com essa assimetria. Então, nesses casos, né, a gente tem um resultado bem positivo, acompanhando o crescimento da cabeça e tirando essas tensões, né? Além disso, a questão da amamentação também. Então, eu pego muito bebê recém-nascido com essas queixas, que às vezes está tudo junto. Um bebê que não mama direito, que tem um refluxo, que tem tensões no pescoço, né? E aí a gente fica tentando achar, porque tem vários pontinhos ali atrapalhando essa amamentação e uma profissional ela é capaz de ajustar todos esses pontos. Então, como é importante a gente ter o conhecimento, porque às vezes refluxo, enfim, tá dando remédio e fazendo um tratamento que não seria necessário se a gente tentasse a osteopatia. Eu sempre tento a parte não medicamentosa primeiro, aí quando realmente não dá, precisava, aí tudo bem, mas eu sempre tento de outra forma para depois ir para a parte medicamentosa. Exatamente. A gente entende assim que o corpo humano ele se desequilibra, ele apresenta sintomas em função de um desequilíbrio de 3 esferas. Ou a esfera química, que seria a parte nutricional, né? O que esse bebê está ingerindo, o que está indo para o que essa mãe está ingerindo também, que está sendo passado também para o bebê. Isso pode influenciar em algum aparecimento de uma queixa. Mas a esfera física também, então, isso que eu te falei, do histórico, né, do parto, posicionamentos, posição intrauterina e a questão emocional. Então, normalmente a gente entra nessa parte quando existem essas alterações físicas, né? E é nessa parte física que a gente trabalha, manipulando os tecidos, manipulando os sistemas, tentando organizar as estruturas. E aí sim, se a gente, óbvio que não vai dar conta de tudo, por isso que
você mesmo, né, conversa com vários profissionais aqui, a gente entende que esse bebê, às vezes, ele precisa passar na mão de outros profissionais. Sem dúvida. Né? E aí, que é onde a gente daí acaba pegando todas essas esferas, né? Tenta o físico, tenta o químico e tenta também organizar essa parte emocional. E aí sim a gente vai conseguir chegar onde a gente quer, porque às vezes a gente quer algo assim, mas não acontece assim. Milagroso. Então por isso que é bom a gente sempre ter um trabalho multidisciplinar. Um mexe numa parte, o outro, como você falou. E aí sim a gente chega num resultado, né? Exatamente. Eu trabalho com fonos, com pediatras, com outros osteopatas, com fisioterapia, né, pediátrica também, com odonto, e aí a gente vê que essa comunicação, essa interação faz toda a diferença, até para dar suporte para essa mãe, para servir, né, para estar dentro dessa rede de apoio que é tão fundamental para ela, né? Ela se sente amparada, fica mais segura quando um profissional está se comunicando com o outro, e está muito bonito isso dentro do nosso meio, né? Mesmo só da fisioterapia, os profissionais que estão comigo, dentro da fisioterapia mesmo, são ótimos, assim, é muito bom ter essa troca, e aí você vê o resultado acontecendo. Que é o que a gente quer. Maravilha. Querida, obrigada por Eu que dividir agradeço. tanta informação conosco, por falar um pouquinho do teu trabalho, e até o próximo encontro. Obrigada, até o próximo. Você já ouviu falar em mielomeningocele? A nossa ortopedista pediátrica trouxe esse assunto hoje para a gente abordar, para falar um pouquinho sobre a doença, sobre o que essa doença pode acarretar no corpo do paciente. Doutora, conta um pouquinho para nós então sobre essa doença e o que você vê lá na emergência, consultório, enfim, de crianças diagnosticadas com a mielomeningocele, e o que acontece no corpo, o que vem pela frente, para a gente ajudar as mães a entenderem que tiveram esse diagnóstico. Oi, Mari. A mielomeningocele é uma alteração bem complexa, né? É um defeito de formação. Então, quando a criança está sendo formada, existe um defeito de formação da coluna, do osso, da vértebra, e um defeito de formação da medula e das raízes nervosas dos nervos. Então, a criança, ela tem um defeito, quando ela nasce, um defeito ósseo e um defeito medular. Então, isso quer dizer o quê? Que ela pode ter alterações tanto de sensibilidade quanto de força motora, né? Então, dependendo do grau, do nível da mielomeningocele, o paciente pode ter, por exemplo, a sensibilidade, ele pode não ter a sensibilidade só do pé e da força do pé. Por outro lado, eu posso ter um paciente que não tem sensibilidade da cintura e força motora da cintura para baixo, como se fosse um paraplégico, né? Até é meio similar, assim, a grosso modo, para entender. Então, é um paciente que não tem força, que não tem sensibilidade, tá? Então, essa falta de força muscular, ela pode levar a várias alterações. Por exemplo, o paciente pode ter uma alteração no pé, pode ter um pé torto. Lembra quando a gente conversa de pé torto congênito? O paciente que tem mielo, ele pode ter um pé torto mielodisplásico. Ele pode ter deformidades muito parecidas com o pé torto também. Olha só. A gente trata um pouco diferente, mas também é possível tratar como a gente trata o pé torto. Ele pode ter defeitos, alterações a nível de joelho, pode ter luxação de quadril, só que todas essas patologias a gente trata um pouquinho diferente do que a gente trataria num paciente que não tem mielomeningocele. E aí, ao longo da vida desse paciente, ele pode ir apresentando mais deformidades, mais problemas? Como é que funciona? Conforme eles vão crescer, as deformidades podem ir aumentando, né? Por isso que o retorno, o acompanhamento com o neurologista pediátrico é importante, com o físio é fundamental, né? E com o ortopedista, porque a gente vai acompanhando para começar a ver se está tendo alguma deformidade para a gente tratar, para a gente impedir que aquilo evolua, né? A gente sempre fala desse acompanhamento que é fundamental justamente para pegar qualquer coisa que esteja acontecendo do começo para que o tratamento seja mais eficaz, para que o resultado venha mais rápido.
E nessa situação não é diferente, né? Não. E pode ser, dependendo do momento do tratamento, que, por exemplo, ele não usava uma tala, uma órtese, e de repente você prescreva. Às vezes ele vai precisar de algum tipo de muleta ou andador para deambular, ou às vezes não, ele não vai ter prognóstico de deambulação, aí você prepara a família e a criança para ser cadeirante, né? Então você consegue, conforme a evolução da criança, você consegue decidir com a família as opções de tratamento que esse paciente tem. E existe um público específico, algo assim genético que a gente espere ou não tem esse estudo? Não. O que tem associação de causa, que é o que está me perguntando, é o uso do ácido fólico. Né? Então, a gente quer o que é realmente comprovada, a associação comprovada da presença desse defeito de fechamento, que é a mielomeningocele, e o uso, os níveis baixos de ácido fólico no organismo da mãe. Os estudos mostram que a gente tem que ter, alguns falam em 3 meses, alguns falam 6 meses pré-concepção, que a gente tem que ter bons níveis de ácido fólico no organismo para ajudar a prevenir a mielomeningocele. Ou seja, se eu fiquei grávida agora e eu vou lá fazer dosar o meu ácido fólico e ele estiver baixo, não adianta eu querer tomar ácido fólico agora, porque ele já tem que estar alto antes, né? Já tem que estar em bons níveis antes. Mas isso não quer dizer que é 100% que a criança vai nascer, mas que é uma das causas. Que é uma grande chance. É por isso que a consulta pré-concepção, que é uma coisa que a gente praticamente não faz, a consulta pré-concepção é importante. Claro, então, se for conversar com um ginecologista, com um obstetra, ele vai falar assim, não, eu quero engravidar. Então, uma das coisas que ele vai pedir para dosar é o ácido fólico, para saber se você tem um bom nível, se não tiver, ele vai te prescrever ácido fólico para você minimizar esse risco. É verdade. E assim, falando sobre teus pacientes e pensando em alguma mãe que tenha um filho com esse diagnóstico, o que a gente pode falar para essa família? É que é difícil, depende, é uma doença com gravidades muito distintas, né? Tem um paciente, inclusive da parte neurológica, tem paciente que pode precisar inclusive de uma derivação e tem paciente que não. Então tem paciente muito inteligentes, tem pacientes que têm algum certo comprometimento, então realmente cada caso tem que ser avaliado em separado para você conseguir personalizar o tratamento, mas o que eu posso dizer é que assim, a gente sempre procura o melhor tratamento possível para aquele paciente, né? Porque assim, o que a gente quer? O que a gente médico e as mães querem? Independência. Tu quer teu filho em pé, tu quer teu filho que possa, daqui a pouco tu pensar, ele vai poder trabalhar. Então a gente tem que pensar em toda essa situação, né? Então às vezes até você ficar insistindo num procedimento cirúrgico para ele ficar em pé, não, às vezes é melhor deixar ele cadeirante, que ele vai ser muito mais ativo. Então tudo isso a gente tem que pensar, ser pensado tem que e ser pensado. No particular, com aquela família, com aquele corpo específico, com aquele paciente, né? É isso aí. Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós e até a próxima. Até. Tchau.